Tuberculose. Tenho certeza que esse tema aqui você já ouviu falar, provavelmente já viu pacientes na enfermaria com isso, e mesmo se não tiver visto, é aquele tópico que vai cair na sua prova, seja na parte de clínica médica, seja na parte preventiva ou até mesmo em pediatria. Então é um daqueles temas que se você resolve ignorar ou estuda mais ou menos, o seu candidato passa na sua frente. A tuberculose é um problema prioritário de saúde no Brasil, inclusive juntando o Brasil com outros 21 países, albergam 80% dos casos dessa doença. Então é uma doença extremamente comum, prevalente, que você precisa saber com detalhes. Vou te mostrar aqui no mapa mental um aspecto interessante. O Mycobacterium tuberculosis, também conhecido como bacilo de Koch, ele tem uma peculiaridade. Ele é corado pelo Zio-Nielsen e a gente também chama isso de um bacilo álcool ácido resistente. O Mycobacterium tuberculosis, pessoal, ele vai infectar muitas pessoas, mas um conceito importante que você tem que ter em mente é que infectado não é sinônimo de doente. São conceitos diferentes. Tudo bem, em muitas patologias na clínica médica, acaba que quando você se infecta por uma doença, você acaba ficando doente. Mas aqui não é uma regra verdadeira. Vocês vão ver que existirão muitos casos de tuberculose em que o paciente vai estar, na verdade, infectado e não doente. Só para você ter uma ideia, praticamente 1/3 da população mundial é infectada pela tuberculose. Imagina se todo mundo tivesse de fato doente. E é justamente a forma de tuberculose que afeta as vias aéreas superiores, seja uma tuberculose laríngea ou principalmente pulmonar, são aquelas que de fato infectam com muita facilidade. E por isso, você, quando tem um aglomerado muito grande, um conglomerado de populações, gente morando na mesma casa, em condições de saúde ruim, é ali que se instala a proliferação exacerbada da doença. E aí é aquilo que eu te falei, um próprio indivíduo ele pode ser capaz de infectar ao longo de um ano até 15 pessoas. Então, pessoal, isso mostra pra gente a necessidade de conhecer o tema e de saber tratá-lo de forma apropriada. Os pacientes, quando falam, espirram ou até mesmo tossem, principalmente, eles disseminam gotículas de fluge no ar. E essas gotículas um pouco mais pesadas têm umas partículas que são mais leves, que acabam entrando na via aérea do seu paciente e chegam até os bronquíolos e alvéolos. E aí a doença se instala de forma mais apropriada, porque é lá que o bacilo de Koch gosta de morar inicialmente. É claro, ele vai se difundir por vários tecidos do corpo, mas geralmente a infecção começa pela via respiratória. E por isso, gente, não tem jeito. Se eu acabei de te falar que é falando, tossindo, espirrando, que você dissemina com facilidade, o uso da máscara é crucial. E aqui eu te mostro a máscara N95, que tem extrema importância para que você evite essa disseminação facilitada da doença. Seja o paciente utilizando uma máscara para evitar a propagação, seja o médico ou qualquer pessoa que esteja ao redor para evitar o contágio. E aí aquele indivíduo vai depender qual caminho que ele vai trilhar de acordo com a imunidade que ele tem. Porque pensa comigo, a gente pode ter formas de tuberculose que a gente chama de primária, que é aquele indivíduo que vai ter contato com a primeira infecção pulmonar, beleza, e aí ele não tem nenhuma imunidade celular. Geralmente são pacientes com a imunidade meio ruim, naturalmente. Ah, beleza, o paciente com HIV pode ser, o diabético, o cara que usa corticoide, imunossupressor, pode, mas pode ser também um idoso, uma criança principalmente, que não que tenha um comprometimento imunológico, mas tem uma imaturidade do seu sistema imune. E aí esse perfil de paciente, ele pode, como ele nunca teve contato com aquilo, ele vai acabar vendo o bacilo pela primeira vez. Ele não tem uma imunidade específica para aquilo. Ele pode acabar adquirindo essa primo-infecção. A gente vai chamar então de tuberculose primária nesse caso, que é mais comum em crianças, conforme a gente vê ali no mapa mental. A gente tem também a forma de tuberculose que a gente vai chamar de latente, que é aquele indivíduo que vai apresentar a primeira infecção pulmonar e aí ele vai depender. Se não tiver imunidade celular específica, ele pode tanto ter uma proliferação bacilar com disseminação da doença, ou ele pode ser também, em imunocomprometidos após semanas, ele desenvolveu uma imunidade específica para aquilo. E aí agora, aquele pulmão dele está reagindo ao bacilo de Koch. E aí a gente consegue ver, inclusive na radiografia, que esse paciente aqui vai desenvolver um nódulo de Gom, um complexo de Rank, que nada mais é, pessoal, do que aquela necrose caseosa do bacilo da tuberculose, que está desenvolvendo naquele pulmão e que pode se disseminar para os linfonodos mais próximos, hilares, mediastinais, que a gente chama complexo de Rank. Então, o nódulo de Gom seria essa lesão pulmonar, que pode ser desde microscópica, invisível ao olho nu, até mesmo uma lesão sólida, mais marcada, que parece, inclusive, um nódulo pulmonar solitário. Então, esse foco granulomatoso inicial do pulmão, que é o nódulo de Gom, ele geralmente acontece, gente, como mostra essa radiografia. É uma lesão única, isolada e que costuma acometer o pulmão direito, inclusive no terço médio.
E aí esse perfil de paciente, ele vai ter aquele famoso granuloma caseoso, que não é patognomônico, mas, cara, praticamente só tuberculose dá isso. Então é por isso que essa forma de tuberculose a gente chama de tuberculose latente, porque apesar de ele estar infectado, cara, aquela lesão está contida. Ele não disseminou para o corpo todo. Ele não tem lesão, por exemplo, no fígado, no baço, no rim, no cérebro. Ele tem uma lesão pulmonar isolada, contida. Então é uma tuberculose latente, que está dormindo ali naquele momento. Mas, Lucas, eu estou com uma dúvida aqui. Então aquele cara teve uma doença contida no pulmão, tuberculose latente, estava dormindo ali quietinha na dela. Será que, porventura, em algum momento ele não pode desenvolver a doença? Ela acorda do nada e começa a disseminar pelo corpo? Pode. Agora, quando que acontece isso, gente? É do nada? Geralmente não. Geralmente é um paciente que adquiriu algum grau de imunodeficiência. Então agora aquele sistema imune dele que estava dando uma segurada naquele nódulo de Gon, agora ficou mais enfraquecido. E aí esse paciente pode desenvolver a famosa tuberculose pós-primária, que era latente, adquiriu um grau de imunodeficiência, seja porque contraiu HIV, seja porque ficou, por exemplo, usando corticoide em dose imunossupressora, usou imunossupressor, qualquer motivo que diminuiu a imunidade. E aí agora esse foco pulmonar reativado, ele consegue disseminar. E aí ele faz com que esse paciente tenha tosse por mais de 3 semanas, ele vai ter febre vespertina, sudorese, perda de peso, acometimento dos lobos superiores é um dado muito marcante. E aí, gente, é a grande mimetizadora. Tuberculose, inclusive, em sessões clínicas, a gente pode meio que chutar em quase todas as sessões, porque são quadros clínicos que mimetizam várias outras doenças, como, por exemplo, linfoma, a endocardite, enfim, várias outras doenças que podem mimetizar esse quadro de tuberculose. Agora, é claro, essa tosse, esse emagrecimento, um paciente que já teve contato prévio, isso tudo aponta para o diagnóstico de tuberculose. Tuberculose essa que é a tuberculose pós-primária, a forma mais comum que a gente vai ver aí no dia a dia. Então existem várias armas, várias ferramentas diagnósticas que a gente pode lançar a mão para que a gente consiga consolidar, fechar, selar esse diagnóstico de tuberculose. Existem testes, por exemplo, que são bacteriológicos, como a baciloscopia, a cultura. Existem testes que são moleculares, como o PCR, né, o Gene Expert. Testes, por exemplo, que são histopatológicos, testes que são radiológicos, como radiografia de tórax, a tomografia, várias ferramentas que a gente pode lançar a mão para que a gente consiga selar esse diagnóstico de tuberculose. Mas, pessoal, vamos entender aqui, de fato, o que importa para a sua prova, o que costuma cair, para que a gente saiba de cor esse fluxograma com atenção. Uma das armas fundamentais para o diagnóstico de tuberculose é justamente o teste rápido molecular. Além de ter uma elevadíssima sensibilidade e especificidade, é um teste muito bom porque ele é um teste rápido. Pessoal, só para que vocês tenham uma ideia, ele detecta em 2 horas esse antígeno do Mycobacterium tuberculosis, coisa que a cultura, por exemplo, poderia demorar de 30 a 60 dias. E não só isso, ele detecta com facilidade se essa bactéria tem ou não resistência à rifampicina, que é um dos pilares do tratamento da tuberculose. Coisa que, geralmente, demoraria mais 30 dias para a gente ver se existe essa resistência ou não. Então, de fato, esse teste molecular rápido, ele é muito importante para o diagnóstico da tuberculose. Mas mesmo a gente solicitando ele positivando, você precisa pedir cultura e o teste de sensibilidade. Agora, uma outra coisa importante sobre esse teste é que ele não serve para acompanhamento, apenas para fazer diagnóstico. Só que, gente, não é para todo mundo que o teste rápido molecular é disponível. Então, nesses casos, a gente acaba utilizando o grande método diagnóstico para tuberculose, que é a famosa, a boa e velha, baciloscopia. Ela é muito importante, pessoal, porque ela tem um rendimento aí de mais de 80% em alguns casos para tuberculose pulmonar. E ela utiliza como método o Ziehl-Neelsen. E o que você precisa saber disso é que essa baciloscopia do escarro, ela precisa ser realizada em 2 amostras. Uma vai ser feita no dia da consulta e o outro no próxima consulta de manhã, no próximo dia de manhã. E aí, dependendo desse resultado, você vai solicitar a cultura e o TSA se for positivo. Beleza. Outro ponto importante é que, caso você não consiga fazer essas 2 amostras, ou seja, não teve um escarro espontâneo, o paciente não tinha tanto catarro assim para colocar para fora para você fazer a baciloscopia, aí você pode fazer o seguinte, ou a broncoscopia com lavado broncoalveolar, ou você faz método de escarro induzido, porque você precisa estudar aquele material. Se ele não saiu na marra, você vai ter que buscá-lo de forma ativa. Agora você já sabe quais são as ferramentas diagnósticas, mas e para fechar de fato o diagnóstico? Aí depende. Se for adulta de um jeito, se for criança de outro. Vamos dar uma olhada? No paciente que for adulto, você vai utilizar o quadro clínico, é lógico, associado a um laboratório positivo. Beleza. Aí é mole, a gente fecha o diagnóstico.
Às vezes, você não tem as ferramentas necessárias para que você consiga comprovar que existe um Mycobacterium tuberculosis. E aí você acaba não tendo um laboratório positivo, mas você utiliza o diagnóstico clínico epidemiológico, pessoal. Que é aquele cara que tem tudo para tuberculose, tem a clínica de tuberculose, tem epidemiologia para isso, tem contactante, só que ele não fechou o diagnóstico laboratorial porque você não conseguiu por algum motivo. E aí ele tem orelha de porco, rabo de porco, mas você não sabe muito bem se tem focinho de porco. Só que, gente, você coloca na balança. Peraí, eu tenho quase certeza que esse cara tem tuberculose. Será que vale a pena eu deixar ele por aí, vendo se ele transmite para outras pessoas, até mesmo piora a doença? Ou será que vale mais a pena eu submeter ele ao custo do remédio e aos seus efeitos colaterais? É a segunda opção. Então, por isso, nesse caso, você vai tratar esse paciente mesmo assim. No caso aqui da criança, pessoal, é um pouco diferente, porque a criança ela costuma ser mais paucibacilar, ela não tem tantos bacilos assim. Então, nesse caso aqui, e além dela não produzir muito escarro, você pode utilizar um score importante. Esse score utiliza a clínica da criança, a sua epidemiologia e também o PPD, que daqui a pouquinho a gente fala melhor sobre ele. E aí a gente vai ver quanto que deu esse score, se ele for acima ou igual a 40, e aí você trata esse paciente. Agora, isso nos pacientes que estão realmente infectados e doentes. Mas a gente tem também aqueles pacientes que têm infecção, mas ainda não tiveram a doença. E aí, quais são as ferramentas diagnósticas que você comumente utiliza para que você consiga captar esses pacientes? Pessoal, o PPD e o IGRA são fundamentais nesse caso aqui agora. Vamos começar falando sobre o PPD. A gente consegue observar nessa foto aqui um desenho de uma régua. A ideia aqui do PPD é que a gente lembre daquele conceito, que nem todo mundo que está infectado está doente. Então o PPD ele detecta os infectados, não necessariamente os doentes. Então aqui, pessoal, você vai fazer uma injeção intradérmica de um PPD, de um derivado proteico purificado, em inglês, por isso essa inversão da sigla, do bacilo de Koch, que nada mais é do que um Mycobacterium tuberculosis. E aí essa análise vai ser feita da seguinte forma: você injetou na superfície cutânea do paciente e você aguarda 48 horas geralmente, podendo chegar até 96. E aí a gente consegue observar na pele do paciente qual é a extensão, aquele tamanho transversal da lesão endurada na superfície cutânea que ele tem. Para isso, a gente utiliza uma régua milimetrada para que a gente consiga saber se esse PPD deu positivo ou deu negativo. Então, para ficar claro, o PPD ele detecta o indivíduo que está infectado, não necessariamente o indivíduo que está doente. A ideia aqui é que ele mostre pra gente que aquele corpo daquele indivíduo já entrou em contato com bacilos de Koch de alguma forma. O sistema imune dele já entrou em contato com aquele antígeno. Beleza, então o PPD deu positivo. Só que, gente, só nessa ocasião que dá o PPD positivo? Não. Se o cara já tomou vacina BCG, por exemplo, já teve contato com aquele antígeno. Só que cuidado, o BCG, ele positiva o PPD até mais ou menos uns 2 anos, e ele não faz com que o PPD fique acima de 10 milímetros. Por isso é tão importante que você mensure com a régua, porque esse valor já descartaria, por exemplo, a vacinação, se for acima disso. Um outro teste ainda melhor, que não tem essa interferência da vacina BCG, seria o IgRA, o famoso IGRA, que a gente vê aqui também nesse fluxograma. A ideia do IGRA, pessoal, é um pouco diferente. Você não vai inocular, fazer uma injeção intradérmica de bacilo nenhum na pele do paciente. Você vai coletar aquele sangue e você vai utilizar o bacilo no laboratório em contato com o sangue para ver se aquele sangue produz interferon gama. Ué, o sangue produz interferon gama? É, no sangue tem linfócitos, e os linfócitos produzem esse interferon gama. E aí, se tiver esse aumento importante de interferon gama, você consegue dizer, beleza, esse paciente já teve contato com o bacilo de Koch, porque a vacinação não faz esse tipo de alteração. Agora que a gente entendeu aspectos fundamentais sobre a tuberculose, sua manifestação clínica, seu diagnóstico, é importante que a gente mergulhe no tratamento dessa condição tão importante. Eu começo aqui te mostrando uma legenda de quais são as drogas que a gente vai abordar aqui nessa aula. Lembrando que a gente vai falar de capreomicina, rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol, streptomicina, levofloxacina, terizidona e etionamida. Eu peço que vocês pausem agora, deem uma fixada nesses conceitos, porque vocês precisam memorizar um pouco essas siglas, porque daqui para frente a gente não vai utilizar o nome dessas drogas em extenso, nem mesmo na apostila em alguns momentos. Vamos falar somente das suas respectivas siglas. Mas antes de entrar a fundo no tratamento desse paciente, eu quero te relembrar um pouco sobre o seu acompanhamento. O ideal, pessoal, é que a gente faça baciloscopias de controle nesse paciente mensalmente e que também faça um tratamento diretamente observado. O TDO em português ou o DOTS em inglês. A ideia aqui é que o próprio agente comunitário de saúde fique perto, fique na vigia desse paciente, vendo se ele está realmente tomando essa droga de forma apropriada, se ele está tomando aquele comprimido certinho na frequência correta.
Uma outra coisa importante que também agrega muito valor à adesão ao paciente é que, lembra aquele bando de droga que eu te mostrei? A ideia é que o tratamento seja feito numa única pílula, num único comprimido somente, para que a adesão ao paciente seja maior e não tenha que ficar engolindo múltiplos comprimidos ao longo do dia. Então, no tratamento em si, tem dois grandes esquemas que você pode realizar. Ou você opta pelo esquema básico, que é aquele comumente utilizado na prática clínica, ou você vai utilizar alguns esquemas especiais, que tem várias outras subdivisões. O esquema básico que a gente vai realizar nos adultos se baseia no seguinte, pessoal. Você vai utilizar 2 meses da fase de ataque com 4 drogas, que são exatamente rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, e mais 4 meses de fase de manutenção, com 2 drogas, exatamente a rifampicina e a isoniazida. Um cuidado importante que você precisa lembrar é que na grávida você precisa utilizar piridoxina, que é aquela vitamina B6, complexo B, que melhora, que evita a toxicidade neurológica que acontece geralmente pela droga isoniazida. Na criança é importante você lembrar que o esquema varia um pouco. Uma das drogas do esquema que a gente utilizou lá no adulto é o etambutol. Gente, um dos potenciais efeitos colaterais desse medicamento é a toxicidade ocular. Ele gera uma neurite óptica, na verdade, que pode inclusive levar à cegueira se não for tratado corretamente. Então, como o etambutol gera manifestação ocular, vamos chamar ele a partir de agora de etambutolio, você vai evitar essa droga na criança. Ué, mas então por que eu não evito no adulto também? Porque, gente, o problema disso tudo é que a neurite óptica na criança pelo etambutol é difícil da gente diagnosticar. Então não vamos brincar com isso. Evita utilizar essa droga e a gente utiliza um esquema diferente. Serão 2 meses de fase de ataque de rifampicina, isoniazida e pirazinamida e 4 meses de fase de manutenção de rifampicina e isoniazida. Então lembra que eu te falei que existem esquemas básicos e alguns especiais? Um desses esquemas especiais é justamente aquele paciente que tem uma forma um pouco mais séria de tuberculose. Quando a tuberculose atinge mais o sistema nervoso central. Então uma meningoencefalite por tuberculose, a gente precisa estender um pouco esse tratamento. Não vai ser aquilo que você está acostumado a tratar no paciente convencional. Você vai agora fazer 12 meses de tratamento para tuberculose. Um aspecto importante que a gente vê aqui no mapa mental também é que esse paciente ele vai precisar geralmente ser internado e também vai precisar de corticoterapia de fase de ataque por mais ou menos aí 2 meses. Uma dessas outras formas especiais seria aquela tuberculose que é multiresistente. Então aquele esquema convencional de droga não vai fazer efeito nesse paciente, porque ele é resistente a esses medicamentos. Então, nesse caso, você vai também prolongar o tempo de tratamento, fazendo aí por volta de 18, às vezes 24 meses, e você vai mudar o esquema terapêutico. Nesse cara aqui, você vai utilizar 8 meses de capreomicina, levofloxacina, terizidona, etambutol e pirazinamida e mais 10 meses de fase de manutenção com as drogas etambutol, levofloxacina, etianamida e terizidona. Então é muito importante que você lembre isso, pessoal. O esquema varia, eu sei que é uma decoreba chata, mas infelizmente a prova cobra isso da gente. Quer uma dica? Lê bastante, fixe esse conteúdo e depois da prova, esquece isso. Se você for especialista dessa área, beleza, você consulta esse material. Mas decorar isso aqui é crucial para a sua prova, porque às vezes eles cobram isso em questão. Então lembra que eu te falei da importância da baciloscopia, tanto para o diagnóstico quanto para o acompanhamento do seu paciente? É importante que você lembre que você vai precisar fazer baciloscopia mesmo após o tratamento, porque você quer ver se está dando certo aquele esquema terapêutico que você utilizou, sejam as escolhas das drogas, sejam até mesmo as suas respectivas doses. A ideia aqui é que a prova te aponte 3 formas de falência terapêutica. Ou o indivíduo pode ter falência terapêutica porque ele teve baciloscopia positiva após o 4º mês de tratamento, ou seja, já se passaram 4 meses utilizando aquele bando de droga. Já era para estar negativa a baciloscopia. Ou você fez um escarro e deu positivo após o tratamento. Gente, não é para positivar escarro depois de tantos meses de tratamento para tuberculose. Ou a terceira opção, positivou após o 4º mês de tratamento, apesar da negativação inicial. Então essas são as 3 grandes dicas que a prova pode te dar para que aponte que o tratamento não foi feito de forma eficaz. Em relação aos efeitos colaterais desses medicamentos, eu quero te lembrar o seguinte, essas drogas foram feitas por via oral. Lembra que eu te falei que, inclusive, uma das estratégias para aumentar a adesão ao tratamento foi tornar aquele bando de remédio em um único comprimido? O problema disso é que eles são metabolizados pelo fígado. Então, os efeitos colaterais podem ser dos mais diversos possíveis, mas a hepatotoxicidade é uma constante. Qualquer dessas drogas pode causar DILI,
que é a forma em inglês que a gente chama, né, de Drug-Induced Liver Injury, que é a lesão hepática induzida por droga. Então, existem vários mecanismos diferentes para isso, mas isso é uma constante verdadeira. Pode acontecer em qualquer tipo de droga para tratamento de tuberculose. Então vamos dar uma olhada nos efeitos colaterais das principais drogas. A rifampicina, por exemplo, pode dar muita síndrome gripal e púrpura. E se for o caso de você precisar suspendê-la, você vai mudar o esquema para 2 meses de isoniazida, pirazinamida, etambutol e streptomicina, mais 10 meses de isoniazida e etambutol. Agora, no caso da outra droga, né, a isoniazida, tiver algum efeito colateral, geralmente esse paciente vai apresentar para você uma neuropatia periférica ou uma psicose. E aí, se houver necessidade de você suspender a isoniazida, você vai mudar o esquema terapêutico também. De que forma? Você vai fazer 2 meses de rifampicina, pirazinamida, etambutol e streptomicina, mais 7 meses de rifampicina e de etambutol. Esses 2 medicamentos você precisa saber porque o esquema varia bastante. E mesmo se você suspender, você precisa saber dizer qual é o novo esquema que vai ser utilizado. Agora, no caso, por exemplo, de pirazinamida, o grande efeito colateral é a gota, a hiperuricemia. No caso do etambutol, é aquilo que eu te falei, aquele macete do etambutol, etambutolio, então efeito colateral ocular. Qual deles? Neurite óptica. Pessoal, a ideia aqui é que agora eu te mostre como é que é feita a investigação dos contactantes, daqueles contatos próximos ao paciente. Pessoas que talvez tenham tuberculose também, mas que eu ainda não sei. Porque se elas tiverem quadro clínico, sinais radiográficos, tudo aquilo laboratorial que eu já te mostrei, elas não seriam contactantes apenas, elas seriam pacientes e iriam ser destinadas àquilo que eu acabei de falar, para o tratamento. Então agora a gente vai ver justamente essa divisão do como é que a gente faz lá na profilaxia primária e na profilaxia secundária. Vejamos aqui primeiro a parte da prevenção primária, ou seja, você quer nesse momento prevenir a prima infecção, como por exemplo num recém-nascido contactante ou bacilífero. Nesse paciente, você não vai fazer a vacina do BCG. Na verdade, nem paciente ele é ainda, você está investigando esse contato. E aí você não faz a BCG e você vai realizar naquele recém-nascido a isoniazida por 3 meses. E aí você acompanha depois com o PPD, que é aquele exame que eu já te mostrei, utilizando aquela régua milimetrada, e você vai observar o seguinte: se esse PPD der abaixo de 5 milímetros, você interrompe o tratamento. Cara, ele não teve contato com a tuberculose. Beleza, aí você pode fazer BCG. Agora, se esse PPD der igual ou maior do que 5, aí a história muda um pouco. Aquela isoniazida que você começou e queria fazer por 3 meses, você na verdade não faz só por 3 meses. Você faz por mais 3 ou mais 6. Ou seja, totalizando 6 ou 9 meses de isoniazida para aquela criança. No outro grupo agora, a gente vê a profilaxia secundária, que na verdade é um tratamento, só que da infecção latente. Aquela infecção que estava meio adormecida ali no pulmão, que ainda não se disseminou, ainda não é doença de fato disseminada. Então, nesses pacientes, você precisa avaliar várias coisas, como por exemplo, como é que é o risco dele adoecer, qual é a idade dele e alguns outros aspectos para você ver o direcionamento que você vai tomar como conduta. Vamos dar uma olhada aqui nesse mapa mental. Pessoal, depende da idade do paciente, se ele é profissional de saúde e se ele é portador do vírus HIV. Então, esses são os 3 grandes grupos que a gente vai estudar nesse momento. Comecemos então pelo primeiro deles. O paciente que for acima de 10 anos, você vai solicitar o PPD ou o IGRA. Lembra da diferença? O PPD é aquele que você avalia com a régua, o IGRA é aquele que você coleta o sangue do paciente e testa com o bacilo da tuberculose. E aí, nesse paciente, você vai fazer também, não é uma opção, é também a radiografia de tórax, investigando lá se ele tem o nódulo de Ghon, se ele tem lá aquele complexo primário ou de Rank. A radiografia de tórax dando normal, você vai tratar se o PPD dele tiver igual ou maior do que 5 milímetros, ou o IGRA tiver positivo. Aí nesse paciente, independente do tempo decorrido da vacina do BCG, você vai fazer rifampicina por 4 a 6 meses. Ficou claro isso? Beleza. Agora, uma outra opção que a gente tem também é aquele paciente que deu o primeiro PPD não positivo. Então, se o primeiro PPD dele der não positivo, ou seja, estiver negativado, você vai checar se ele teve a conversão após 8 semanas. Então, você vai ver se ele teve aquele aumento da área endurada por mais de 10 milímetros. E aí, se ele tiver, beleza, você trata, mais uma vez, com rifampicina por 4 a 6 meses. Agora, naquele cara que tem de 10 anos de idade para frente, aí a história é um pouco diferente. Você não precisa obrigatoriamente, a priori, fazer a radiografia de tórax. Você pode solicitar o PPD ou o IGRA, e aí, dependendo do resultado, você pede ou não raio-x. Vamos dar uma olhada? Nesse paciente, você vai fazer o seguinte, pessoal. Pediu o PPD,
deu alterado, você pede a radiografia de tórax. Beleza. E aí é o seguinte, se esse PPD tiver 5 ou mais milímetros ou o IGRA deu positivo, você vai tratar, se ele for imunodeprimido, com o quê? Com isoniazida. Por quanto tempo? 9 a 12 meses. E aí o ideal é que, caso ele tenha mais do que 50 anos ou 50 anos, você faça rifampicina, de 4 a 6 meses também. Fique atento, porque se o PPD ou o IGRA dele tiver negativo, ou seja, o primeiro PPD não deu positivo, você vai fazer mais uma vez aquilo que eu te contei. Você vai checar a conversão desse paciente. Você vai ver se depois de 8 semanas, ou seja, 2 meses, ele teve aquele aumento de mais de 10 milímetros. Se tiver, você trata. Com o quê? Com rifampicina, mais uma vez. Então cuidado, pessoal, porque essas drogas às vezes ao longo do tempo mudaram. Antes era isoniazida e virou rifampicina, teve alteração disso. Então é importante que você memorize essa mudança. Em alguns casos serão rifampicina, em alguns casos serão isoniazida preferencialmente. Agora, se esse PPD tiver de 10 ou mais milímetros, você vai fazer o seguinte, vai checar as condições subjacentes que esse doente tem, como por exemplo, silicose, doença renal crônica, diabetes mellitus, neoplasia hematológica ou de cabeça e pescoço, uso de quimioterapia. E aí, dependendo dessas circunstâncias, se tiver presente, você vai tratar com isoniazida de 9 a 12 meses. Você se recorda que uma das variáveis que a gente avaliava era justamente qual a chance desse cara estar infectado? Pessoal, quando a gente fala do grupo de profissionais de saúde, é lógico que são pessoas que têm mais contato com pacientes bacilíferos, têm a probabilidade maior de ter, por exemplo, uma infecção latente. Então, nesse grupo de pessoas, você vai ver como é que foi a alteração do PPD, do grau de conversão. Se tiver um aumento de pelo menos 10 milímetros, você vai tratar também com isoniazida de 9 a 12 meses. Agora, o paciente portador do vírus HIV, você sempre tem que tomar cuidado. Porque, como te falei, tuberculose e imunodeficiência andam juntas. São doenças, inclusive, que no diagnóstico você precisa pesquisar de forma concomitante. Então, no doente que tiver o vírus HIV, você vai tratar com isoniazida por 9 a 12 meses em diversas circunstâncias. Vamos olhar aqui no mapa mental juntos? Por exemplo, se ele tiver um PPD maior ou igual a 5 ou um IGRA positivo e uma radiografia de tórax normal, você vai fazer isoniazida por 9 a 12 meses. Se tiver uma radiografia normal, história de contato com o paciente bacilífero, independente do resultado do PPD, você faz também a isoniazida por 9 a 12 meses. Se tiver um PPD menor do que 5, história de PPD reator prévio maior ou igual a 5, sem realização de tratamento nenhum, você vai fazer isoniazida por 9 a 12 meses. Cicatriz radiológica de tuberculose em pacientes sem tratamento prévio, independente do resultado do PPD, também é a mesma coisa, isoniazida por 9 a 12 meses. Agora, um cuidado muito importante, pessoal, se o portador de HIV, seja lá qual for a circunstância, ele estiver usando inibidor de protease ou o dolutegravir, que é uma droga que você sabe que está nos esquemas atuais de todo paciente, inicialmente, que não tem efeito colateral, não tenha reação adversa, não tenha contraindicação, ele vai utilizar o dolutegravir. E aí, nesses doentes, você precisa fazer isoniazida por 9 a 12 meses também. Gente, tuberculose é um universo praticamente inesgotável. É um daqueles temas que pode ser cobrado das mais diversas formas na sua banca, desde conceitos epidemiológicos básicos até mesmo peculiaridades do tratamento, como reações adversas. O que eu te mostrei aqui foi aqueles highlights, o suprassumo daquilo que você realmente não pode ir para a prova sem saber. A ideia é que você leia a apostila de forma complementar para que você consiga fazer sua prova com tranquilidade e segurança e tire a nota necessária para passar. Um abraço.